de retornar à Fortaleza. Quero cumprimentar aqui o nosso querido amigo Ângelo Bianco, coordenador da Escola da Magistratura aqui do Ceará. A gente vem acompanhando o trabalho que o Ângelo vem fazendo, a dinâmica pedagógica e como coordenador da escola, tem desenvolvido um trabalho excelente. Nós temos aqui uma atividade permanente de cursos então é muito bom de ver essa atividade, esse entusiasmo com que o Ângelo Bianco vem tratando dessa capacitação, não só dos magistrados, mas de todos aqueles que vivem no ambiente jurídico, e não só jurídico, né? Os problemas concetâneos aos problemas da sociedade de hoje. Quero também saudar o presidente do tribunal, a Escola da Magistratura aqui do Ceará, ela é uma escola judicial, do desembargador Gleidson Pontes, e uma saudação também ao diretor da escola, ao desembargador Heráclito Vieira, né? E também uma saudação ao presidente da Associação dos Magistrados aqui do Ceará, né, o Ricardo Alexandre, ao qual a quem eu trago um abraço do nosso presidente também, Federico Mendes Júnior, da Associação dos Magistrados do Paraná, e saudar aqui também a secretária de Justiça e Cidadania, né, que é aqui do Estado, e todos aqueles que participam, né, promotores, juízes, estudantes. O tema de hoje, o Ângelo me deixou bem à vontade. Ele disse, não, você pode falar lá, não vai ser interrompido. Na verdade, eu prefiro falar de pé, porque ao menos o cansaço das pernas indica o momento de parar. Na verdade, eu não tenho a mínima intenção de cansá-los, né? Mas também não vou ter aquela preocupação de terminar a conversa que nós teremos aqui com aquela, sempre tendo que correr, não vou ter aquele anúncio do espalto, 5 minutos, falam 2 minutos, dizendo, ficou bem à vontade, então é assim mesmo que eu vou me sentir bem à vontade, para que a gente possa analisar essa questão do enfrentamento à criminalidade organizada, né? Eu dividi o tema em alguns argumentos, a exposição em 2 partes. No primeiro momento, analisa-se aí a questão do crime organizado, institucional. Quando se fala de criminalidade organizada, se fala da criminalidade institucional e também aquela urbana, né? Eu já faço essa diferença, mas que são tratados de uma forma semelhante e igual, né? Causando os mesmos danos, né? A criminalidade institucional, aquela praticada no interior da administração pública, vilipende aos cofres públicos, né? O Brasil conhece de maneira consolidada os casos de corrupção que ocorrem dentro da administração pública, mas também aquela criminalidade urbana, aquela que ocorre dentro dos presídios, dentro do sistema carcerário, que é o escritório do crime organizado, a análise das facções criminosas, né? Todos os aspectos inerentes ao crime organizado. Então nós iremos enfrentar lá o crime organizado, o histórico, a corrupção, os mecanismos de combate, as técnicas de investigação, né? E dentro do sistema carcerário vamos analisar as facções, né? O estado de coisas inconstitucional, o tráfico de drogas, são algumas questões que entendo serem relevantes na análise desse tema, aliás, que se reveste de absoluta e gravíssima atualidade, né? Por que estudar o crime organizado hoje? Recentemente eu me encontrava numa reunião fora do Brasil do Conselho de Segurança Europeia, e lá se fazia menção de que uma das 5 ameaças do mundo, ao mundo contemporâneo, né, as mais sérias, é o crime organizado. O crime organizado, o terrorismo, a proliferação de armas de destruição maciça, as guerras, os conflitos armados e também os estados falidos, os narco-estados. Então o crime organizado é de relevantíssima importância, análise, nos afeta individualmente como indivíduo, né, como membro de uma sociedade. Todos nós sentimos a insegurança, né, e as consequências imediatas desse fenômeno. E o fenômeno progressivo, nós constatamos uma progressiva aceleração de criminalização, né, o aspecto criminal se proliferando nas sociedades dentro de um ambiente de disfunção do Estado. Quando se fala em crime organizado, se fala no Estado desorganizado, né? Isso fere até a decência cívica,
do indivíduo na sociedade, né? Recentemente eu também fui indagado por que no Brasil? Porque no Brasil, um país democrático, supostamente democrático, com uma economia estabilizada dentro dos padrões internacionais, teriam ocorrido em 4 anos um número maior de mortes do que a maior tragédia do século XXI, que foi a Guerra da Síria. Um número maior de mortes, e a violência que gera, né, toda essa disfunção, essa desorganização do Estado, né, essa barbárie institucionalizada que se verifica, né, dentro dos presídios, dentro do sistema carcerário, né, esse descalabro da desorganização do Estado, né, da deslegitimação das instâncias de controle, do aparato repressivo, o enfraquecimento do Estado. Né, toda essa esquizofrenia social que nós vivemos, nesse desequilíbrio, esse é o ambiente do crime, onde o crime organizado se prolifera, não só o crime organizado, senhores, institucional, aquele praticado de colarinho branco pelos estratos sociais, né, de acordo com a teoria de Sutherland, né, o crime de colarinho branco, mas também, né, o crime urbano, as facções criminosas. Né. Então, nós temos essas características, né, esse quadro de violência endêmica, de disfunção social, né. O número de mortes em 4 anos nós tivemos 280 mil mortes causadas pela violência, né. São 160 mortes por dia, uma a cada 9 minutos. Né. Cada ano nós temos 60 mil mortes. Né. Então, em alguns estados, a violência, ela mais do que triplicou. Então, nós temos um custo financeiro muito grande, quer dizer, não é só nas instituições públicas que se constata esse prejuízo, esses danos, né? Esse desequilíbrio de mercados pela lavagem de dinheiro, isso tem um custo enorme, calcula-se 6% do PIB, né? Toda essa taxa de homicídio também, que teria triplicado nesses últimos 10 anos em alguns estados, ou seja, um quadro deteriorado. Né? Esse é um ambiente onde se prolifera o crime organizado. Né? Mas as características desse crime organizado, nós vimos esse quadro, as características desse crime, é importante a gente analisar essas características. Antes de mais nada, o crime organizado ele se diferencia da criminalidade comum pela planificação, pela organização, pela articulação, pela divisão de tarefas, pela organização num nível superior, né? Atividades lícitas, ilícitas e também atividades lícitas. É bom que se diga. Dentro da prática de atividades lícitas, né? com a deteriorização dos mercados, da livre concorrência, né? A lavagem do dinheiro tem esse bem jurídico a ser tutelado, porque desequilibra a economia de mercado, desequilibra a democracia, desequilibra a sociedade. Né? Também tem como característica um código de conduta rígido, código de conduta, código de comportamento muito rígido. A violência impõe a cultura da vassalagem e submissão à sociedade, a intimidação, né? tanto no crime organizado institucional também, né? Nós estamos acostumados a ver a intimidação e a submissão somente dentro da perspectiva do crime organizado no interior do sistema carcerário, através da intimidação, das ameaças, as instâncias de controle, mas isso também existe dentro do crime organizado institucional, né? Essa cultura da vassalagem, da submissão, né? Que se dá com a característica, algumas mais importantes, com a conexão do poder público. Crime organizado conexo com o poder público. Não só, claro, no crime organizado institucional, dentro do poder público, é o próprio Estado, já não é mais a banda podre do Estado, mas é o próprio Estado, e também na criminalidade urbana nós vamos encontrar conexão do poder público, né? Estratégias de infiltração. Talvez esse seja hoje, na atualidade, um dos maiores problemas que estamos aqui diante de uma eleição que poderá ser patrocinada pelo crime organizado, né? Em virtude da lei eleitoral, né? Dentro desse quadro de financiamentos de campanha e tudo mais. Mas nós vamos analisar isso aí passo a passo. Então nós temos essa conexão do poder público, uma característica importante, né? Por que essa conexão do poder público? Antes de mais nada, porque existe por parte do crime organizado a intenção de neutralizar as instâncias de controle do aparato repressivo.
Então, e também a obtenção de lucro, de novos ganhos, né? Atividades estatais que geram serviços que poderão ser depois canalizados de forma ilícita também com ganhos, né? Ganho de dinheiro, de interesse e poder, né? Essa cultura do poder desenfreado, da busca do poder desenfreado, é característica do crime organizado institucional e do crime organizado urbano. Não? A necessidade de neutralizar a capacidade repressora do Estado, de explorar oportunidades de negócio, né? Claro, é claro, porque existe interesse do crime organizado nisso, porque uma das maiores dificuldades com o crime organizado é a obtenção da prova. Nós vivemos tudo, seria muito fácil se nós estivéssemos dentro num Estado com o nível de organização do crime organizado, porque pelo Código de Conduta, né? Então é muito difícil, por isso que afeta a democracia. Se nós tivéssemos um código de conduta como o crime organizado tem, nós combateríamos, o combate seria muito mais eficaz, mas nós vivemos numa democracia. Nós queremos viver, ter o devido processo legal, através da prova, é necessário toda uma obtenção da prova, por isso da importância dos mecanismos legais de combate, dos mecanismos legais nacional e internacional, a importância das técnicas de investigação para a obtenção de provas que depois serão levadas a um processo para condenação através do devido processo legal, né? E quais são outras estratégias de infiltração que nós devemos combater? E aqui nós devemos apresentar soluções. E essa solução, ela se apresenta aqui emergente, ela se apresenta palpitante, ela apresenta necessária, imperiosa, esse combate, né? Das estratégias, combater as estratégias de infiltração do crime organizado no aparato estatal. Primeiro, essa questão do financiamento das campanhas políticas. Essa é uma preocupação que nós nos deparamos imediatamente. Né? Nós escutamos de que forma o crime organizado vem financiando campanhas políticas, esses candidatos financiados, candidatos membros das facções criminosas, né? Se candidatando dentro desse processo. Quem que tem liquidez para financiar a campanha com esse controle dos recursos de campanha? Quem que tem liquidez? Óbvio que nós encontramos 54 milhões dentro dos apartamentos com corpos, essa liquidez. Responsabilidade tem o banco. Da onde veio esse dinheiro? Ele foi fabricado em algum Casa da Moeda? Da onde ele saiu? De um banco? Saiu de um que fluxo? É dinheiro contado? É dinheiro dotado? Quer dizer, todo o controle desse dinheiro, a forma, né, de financiamento de campanhas eleitorais. Claro, pagamento de propina, nós sabemos, né, de que forma isso se ocorre dentro das organizações criminais institucionais, né, e, sobretudo, uma questão importantíssima no combate à organização criminosa institucional é essa promiscuidade da nomeação de cargos de importância dentro da República. Aqui qualquer um outro dia eu vi no jornal, um adolescente designado dentro de uma estrutura estatal responsável por concessão de financiamentos de quantias vultuosas, não é verdade? Como uma forma desse apadrinhamento, que é característico do crime organizado na história. Depois nós vamos ver a história, né, do crime organizado, que isso aqui é característica. Então essa necessária valorização da meritocracia, do aparato estatal é necessária. Né? Essa promiscuidade de nomeações de cargos importantes, cargos políticos, isso aqui precisa ser estancado como medida primeiro nessa relação predatória, né? que corrompe as instituições, essa filtração. Essa foi uma tática muito utilizada na Colômbia. Pablo Escobar usava muito essa infiltração, essa relação promíscua do crime organizado, né? Essas estratégias de infiltração no Estado, né? Muito bem. O ambiente do crime organizado é muito importante, eu já falava, já fiz menção, esse ambiente, desse Estado desorganizado, desse conflito social, desse equilíbrio da economia, né? Dessa disfunção social, dessa desordem política, tudo é ambiente propício, mas é necessário que haja a riqueza natural e a potencialidade de lucros em estados de grande extensão. Estudos internacionais demonstram que o crime organizado antigamente se proliferava em ambientes com esse quadro deteriorado, mas com potencialidade econômica, porque o que se busca mesmo é o lucro, a vantagem econômica. Ele só se dá através deste ambiente, mas sobretudo em estados em que exista a potencialidade econômica. Por isso há a preocupação da Organização Nacional da ONU com relação a certos estados, como por exemplo o Brasil, né, um país rico de recursos naturais,
de potencialidade econômica, países da África, né? Nigéria, existem alguns estados em que existe, dentro da perspectiva internacional, maior interesse ao crime organizado, né? Nessa economia globalizada, né? em que o crime se torna transnacional, né? E todas essas ligações que ocorrem com essa tipologia, né? Mas é importante a gente, para enfrentar o crime organizado, é importante conhecer a tipologia das organizações criminosas. É necessário estudar o esqueleto do crime organizado, né? O desentranhamento, desentranhar a chave do seu funcionamento, né? É importante que se conheça exatamente a estrutura organizacional do crime organizado, né? Conhecer a estrutura das organizações criminosas é necessário, conhecer esse esqueleto para que a gente possa combater. Essa que é a grande, conhecer para poder saber, conhecer o fenômeno para saber exatamente quais as medidas eficazes de combate, né? Como são e como funciona esses modelos de estrutura do crime organizado. Eles são classificados de acordo com 2 critérios, esses modelos que nós encontramos do crime organizado, sejam elas das facções, sejam elas aquelas organizações criminosas dentro do Estado. São modelos estruturais que são classificados de acordo com duas vertentes. O primeiro delas é o poder de decisão, a centralização ou não do poder de decisão, maior ou menor centralização das decisões. Existe um capo, existe uma cúpula, e as decisões são tomadas no ápice da pirâmide, né? E depois nós temos também organizações que são classificadas de acordo com a distribuição de poderes entre seus membros. Existe a divisão de tarefas, ela se dá de maneira específica, existe um comando, né? É aquela estrutura vinculada, vertical ou horizontal. É muito importante conhecer essa tipologia do crime organizado, né? Nós vamos encontrar aqui, então, 4 estruturas fundamentais do crime organizado. Aquela primeira estrutura verticalizada, né, tradicional, muito usada na máfia, que depois nós vamos ver a dimensão histórica, né, do capo no ápice da pirâmide, tomada de decisões com poderes contidos por parte daqueles dos estratos inferiores dessa hierarquia, né? Existe esse modelo vertical e hierárquico, né? 2/3 das organizações do mundo têm essa estrutura, essa tipologia, né? Sendo que 1/3 possuem aquela do modelo horizontal, o chamado modelo descentralizado, né? Também existe o modelo de rede, o modelo de franquias, o modelo de estruturas de franquias, né, que são interessantes observar, porque nós vamos encontrar aqui, e depois nós temos o modelo, chamado modelo em redes criminais. São esses 4 modelos. Modelo verticalizado, né, modelo descentralizado, modelo de franquias e o modelo de rede, chamado de modelo em redes criminais, né? O modelo de estrutura, o modelo tradicional, né? O modelo piramidal, o modelo burocrático é o hierárquico clássico, né? Cada um com a sua função, existe uma forte disciplina, um código de conduta rígido, elevado número de afiliados, vínculos culturais e familiares, como ocorria na máfia e outras organizações internacionais, né? A própria estrutura da Cosa Nostra, da máfia italiana também, era toda uma estrutura hierárquica, uma estrutura em que o capo de tutti capi é aquele que comanda, né? O sistema de decisão hierárquico, clara divisão de responsabilidade, de tarefas e um código de normas rígidas. O modelo descentralizado, ele já é um modelo, digamos aqui, já não existe, o poder de decisão ele não está centralizado, né? Nem mesmo ele é girado através de um colegiado, descentralizado nesse sentido, né? Geralmente se dá em casos em que um indivíduo busca proteção, né, em troca de favores, né? Esses vínculos se ocorrem de forma mais descentralizada, esse modelo. Tem o sistema muito utilizado, por exemplo, atualmente, nas facções criminosas, vamos encontrar um modelo desse no Comando Vermelho. Nós vamos conversar sobre o Comando Vermelho no Sindicato do Crime, também, que é uma outra facção, né? A Família do Norte.
nós vamos encontrar esse modelo de descentralizado, modelo que atua uma estrutura até mesmo de franquias e atua em redes, porque o atuar em redes ele dificulta a atuação do Estado, porque não existe toda uma dissimulação dos verdadeiros, dos estados superiores, existe uma proteção na busca da prova. Nós vamos analisar depois o fenômeno do crime organizado, as sintonias, como ocorrem, de forma a preservar os estados superiores, né? Uma forma de neutralizar as instâncias do aparato repressivo, essas estruturas, né? Existe estrutura de rede que eles são, a organização se dá para aquele tipo de atividade específica, não existe um caráter permanente, reúne-se, divisão de tarefa para aquele tipo de atuação, dissolve-se imediatamente, a busca da prova é muito mais difícil, e aí o lucro ele se dá através também de parcerias, no mesmo modelo comercial de franquias, né? Onde se distribui territórios de atuação, na verdade, infraestrutura operam com certa autonomia, né, como num sistema comercial de franquias, né, vinculadas para atuar em determinado local por determinado tempo, né, e os membros nesses casos não têm contato entre si, né, são as múltiplas atividades, né, a especialização, né, esse tipo de tipologia criminosa que atua em rede e que atua em parcerias de franquias. As tarefas específicas são, a divisão de tarefas são todos capacitados e com um grau de especialização muito grande em cada uma das tarefas que cabe, né? Uma especialização muito grande, muito bem. Nós precisamos, além de conhecer o esqueleto dessas organizações criminosas, a forma de como a tipologia, né, destravar a chave do seu funcionamento, nós temos que enfrentar 3 dimensões do crime organizado. Eu digo, a dimensão mitológica, a dimensão criminológica e a dimensão histórica. É focar nessas dimensões. O que quer dizer enfrentar e focar numa dimensão mitológica? Nós precisamos parar de glamorizar o crime organizado, né? Isso é uma exploração da mídia. Quem não se lembra, isso é um exemplo da história, com a máfia, com os filmes americanos, não é verdade? Que exploravam toda esses aspectos degradantes da sociedade como uma forma busca, inclusive, dessa atividade. Quem não se lembra do Poderoso Chefão, né? O Michael Corleone sentado na sua poltrona no filme Poderoso Chefão, atendendo às reivindicações e os pedidos dos seus protegidos, ao qual ele dava proteção. Aí vem a característica central da proteção, a necessidade de proteção do indivíduo, né? Ou mesmo o seu filho, o Corleone também, o Victor Corleone, né? Não, o Victor era o pai, o Michael era o filho, né? E me lembro de uma cena no filme em que ele olha sentado, com seu rosto impassível, vendo o assassinato do seu irmão, o qual ele teria ordenado minutos antes, né? Toda essa glamorização do crime organizado, né? Nos filmes dos gangsters dos anos 20, dos anos 30, né? Chicago, Al Capone, com toda essa glamorização, exploração do cinema. O cinema, na verdade, o crime organizado é muito mais violento e menos glamouroso do que se busca ser explorado. Até no Brasil agora busca-se glamorizar o crime organizado através de seriados, de televisão. Recentemente eu vi o Mecanismo do Netflix, não quero fazer propaganda nenhuma, não é nenhuma propaganda, mas, né, toda essa necessidade de se definir determinados personagens, glamorizar, nós temos que acabar com o mito, parar de glamorizar o crime organizado, né? Toda essa questão ela é muito importante, glamorizar os personagens, né? Existe todo um interesse dos sujeitos que teriam, digamos assim, repercussão dentro da mídia. A mídia gosta de atuar dentro dessa função. Nós temos que quebrar essa visão caricatural e tópica do crime organizado, né? Então essa dimensão mitológica, não há como glamorizar o crime organizado, né? Essa questão mas nós temos que enfrentar a dimensão criminológica também. Eu disse dimensão mitológica, dimensão criminológica e dimensão histórica. A dimensão criminológica, a necessidade que se tem de conhecer o crime analisado sob uma perspectiva das teorias da criminologia, né? A importante estudo da teoria da ação diferencial do Eduardo Sattler, compreender a prática desses crimes, né? As teorias etnográficas,
as teorias etnográficas, a importância, são métodos etnográficos, que são objeto de estudo da antropologia, da sociologia, com métodos de observação e participação. Inclusive nos Estados Unidos, alguns, inclusive autores dessas teorias, aqueles que escrevem, eles recebem inclusive processos criminais, porque, de um certo modo, se inserem dentro desse ambiente e analisam sob uma perspectiva antropológica, sociológica e produzem literatura. No Brasil, a produção etnográfica é muito extensa. É muito extensa a produção etnográfica, essa teoria etnográfica para compreender o crime organizado. Nós temos vários livros, né? Vários textos. Eu mesmo venho fazendo uma pesquisa profunda nessas teorias etnográficas que utilizam o método etnográfico principalmente como uma forma de estudo da teoria das ciências sociais, né? Aqui mesmo no Ceará, nós temos aqui um livro que eu gostei muito de ter lido, de uma professora da Universidade Federal do Ceará, a Diógenes, que fala sobre Glória Diógenes, a tese de mestrado ou doutorado, né? Fala, da Universidade Federal do Ceará, fala sobre as cartografias da cultura e da violência, né? As gangues, analisa as gangues, as galeras da periferia de Fortaleza, né? Então toda essa necessidade, eu cito esse livro, mas temos vários livros, uma produção etnográfica, inclusive dos próprios faccionários. São pessoas que estudaram dentro dos presídios, né? E de familiares dos faccionários que conhecem a realidade, esse ambiente, os hábitos. É importante conhecer, através das teorias etnográficas, ou seja, toda a dimensão criminológica das análises, das teorias, né, criminológicas. Também é necessário enfrentar a dimensão histórica, porque a história nos ensina. A história das organizações criminosas, elas nos traz informações importantes, né? Porque é impressionante como se repete, como a história se repete. Certas características que eram verificadas no nascimento daquilo que se tem como organização criminosa, vão partir da Itália, a expressão, né? A história se repete, essas expressões de análise das diversas expressões da delinquência organizada, né? E não existe país para começar uma análise do que é da Itália, o qual eu conheço também muito bem, né? Porque ali vivi e ali participei de vários processos, né? E nesse momento faço uma saudação à minha esposa, a Nitsa, que é italiana, no qual eu conheci na Itália, quando fazia cursos das mãos limpas. Eu cheguei na Itália, participei dos processos das Brigadas Vermelhas, Cesare Battisti, que estava eu para o Brasil, depois eu participei dos julgamentos, participava dos julgamentos, a Nitsa já me acompanhava naquele momento. Depois participamos dos processos na Itália, dos maxi-processo, né, o maxi-processo que foi o maior combate à máfia em 86, que deu a morte do juiz Falcone, e teve o Borsellino e todas as instâncias. Nós participamos desse período e tudo lá na Itália. Depois tivemos um período posterior, os processos da Operação Mãos Limpas, o qual eu tive a oportunidade de acompanhar, estudava, todo esse período eu estava lá acompanhando na Itália, e tive uma experiência muito grande, porque estudei, né, na Universidade de Roma, no Departamento de Sociologia, as organizações criminosas italianas. Eu não vou fazer aqui uma aula sobre isso, mas vou destacar certas características da máfia, né, que é muito importante, porque naquilo que diz respeito ao que ela traz para a contemporaneidade, né, na história. São várias organizações criminosas do mundo, né? Então nós vamos começar pela máfia italiana, né, na Sicília, essa posição estratégica dessa ilha, de muito interesse pelos estrangeiros, na verdade, de dominação, né, a necessidade, depois, num momento de disfunção social do Estado, né, você passava de um regime feudal, de organização estatal, a desconfiança e a necessidade de proteção dos proprietários de terras e dos nobres, né? Toda a formação de milícias privadas de proteção, e aí já contamos uma característica, a proteção, as milícias como forma de elementos de crime organizado da atualidade, né? Que teve essa organização maior na Cosa Nostra, né? Na segunda metade do século XIX, né? E claro, com todas as características, né, do crime organizado, naqueles rituais de iniciação, que são esses códigos de condutas rígidos, né? Os iniciais de iniciação
como forma de despersonificação, isso existe, muito grande, né? Aliás, esse é o problema que está ocorrendo com o PCC agora, né? Porque ele está dispensando certas formalidades para angariar um exército maior, isso enfraquece, não é verdade? Porque os rituais de iniciação do crime organizado, né? Do iniciante, que existe, claro, toda uma glamorização em torno disso, dos filmes, mas certos rituais são verdades, porque aquilo despersonificam o indivíduo e dá o senso de pertencer, de pertenência a um determinado grupo, né, de coesão. E nesse sentido, eles fazem todo um santinho que se queima, que se fura a mão com sangue, e se bota fogo nesse santinho, e se passa de mão em mão. É um ritual que tem um impacto psicológico muito grande, né, no indivíduo, que traz toda essa ritualística, né, e toda essa questão. Claro que a história mostra que essas características se repetem, né? O termo máfia é interessante, né, de onde que vem, várias versões acerca do termo máfia, né, uma que eu vi recentemente, de que, em virtude dessas invasões estrangeiras na Sicília, né, numa terra de dominação de estrangeiros, né, uma das filhas de um dos sicilianos teria sido molestada, e a mãe teria saído, então, fora de casa, nas ruas, gritando, minha filha, né? Isso aqui eu escutei. Mas, na verdade, existem várias teorias da designação que mostram certas situações que realmente existiam. Em verdade, o que se verifica, a teoria mais aceita de que a máfia teria ocorrido, mafiusi, do termo mafiusi, que foi uma peça de teatro que foi encenada durante o período nazi em Palermo, em que essa peça de teatro se dava dentro de um presídio, o presídio de Palermo, e os personagens eram os próprios presos, né? E que ali se verificava o pagamento do pizzo, que era o imposto, né? Essa proteção, o pagamento do imposto, da proteção, em que se verificava também a cultura da omertà, né? A cultura da omertà e a cultura da omertà, o silêncio, do Código de Silêncio, quer dizer, não, e a contrariedade do Estado. Refutar tudo aquilo que seja do Estado oficial, institucional, refutar as instituições, na verdade, combater as instituições, a obtenção de lucro, através no primeiro momento, de proteção, depois de outras atividades de extorsão, fraude, desconexão com o poder público e tudo isso, né? E ali se prolifera, com a Segunda Guerra, com Mussolini, né? No período anterior, há um combate com relação aos mafiosos, e que depois tem que fugir para os Estados Unidos. E mais tarde, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, mas se vale dos mafiosos italianos, né? Me controle o tempo hoje, eu faço favor, eu não quero cansar ninguém aqui. Você me ajude, quando você for, você me dê Mas os Estados Unidos, eles se aproveitaram dos mafiosos, que eram aqueles mafiosos que tinham informações contra o Estado italiano, o Mussolini, né? E então, nós temos vários episódios nessa história, não vou detalhar a história, são histórias interessantes, né? Então, esse ambiente onde se proliferou a máfia também é muito importante, um ambiente de desmantelamento de um regime feudal, né? De substituição de novas vertentes capitalistas, na verdade, os interesses de... Baixar muito. Pode baixar mesmo. Baixar mesmo. Aí, agora melhorou? Agora sim, né? As coisas ficam mais à vontade. Tá bom. Ok. Agora melhorou? Tá certo, né? Muito bem. Então, o desmantelamento dizia, do regime feudal, o surgimento de novas vertentes capitalistas, interesses, né? Nessa Itália recém-unificada, onde existia uma desconfiança muito grande do establishment, na verdade, que se dominava, né? E os gambelotti eram o termo usado para aqueles indivíduos que protegiam os proprietários de terra, né? E tudo através de um código de silêncio muito rígido, que é a cultura da omertà, e a conexão com o poder público, que a máfia não seria o que a máfia se não tivesse conexão com o poder público, né? Esses rituais que despersonificam o indivíduo, e a religião, o cristianismo também muito presente, é impressionante, e também a família, a noção da família. É interessante, a família, em italiano, a palavra cosca, que a gente, né, todas as coscas italianas, elas significam um agrupamento, significa uma folha de alcachofra.
Conjunto de mafiosos que integra a mesma família simbolizam folhas que recobrem uma alcachofra, cujo coração estaria representado pelo chefe do grupo, o capo republicano. Cosca. Esta é a palavra que se utiliza muito na Itália, né? A união de famílias, os mafiosos se referem às suas famílias, empregando a palavra cosca. Né? Nessa estrutura hierárquica, né? Então, aqui eu tenho aqui só repassando aqui umas características do crime organizado, né? Aqui, estratégia, divisão de tarefas, estrutura, crime organizado do Estado desorganizado, vassalagem, violência endêmica, né? Corrupção sistemática, conflito social, crise de Estado, perda da soberania, crise do direito, estado de exceção, crise da modernidade. Esses são os danos, né, no ambiente que se atua dentro da criminalidade organizada. Vamos ver se vai para frente. Isso. Não, aqui. O maior prejuízo é a perda da confiança nas instituições, né? A gente sempre vê, de tanto verem agigantarem o poder na mão dos maus, né? O homem chega a desanimar da virtude, né? Desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesta. Muito presente dentro da atualidade dessa menção. Claro que nós temos a histórico do crime organizado no mundo, coisa nossa. É claro que a máfia italiana não é só a máfia siciliana, né? Que gerou depois a Cosa Nostra. Ela vem várias organizações, mas a máfia siciliana, ela tem uma organização hierárquica, né? É o capo, vê se eu tenho lá essa. Por que não vai mais? Agora. Opa! Histórico no mundo, deixa eu ver. É embaixo, né? O que está acontecendo? Será que não estou passando aqui? Mas, vamos ver. Máfia Russa, depois. Essa organização que eu queria mudar. Então, esse é o capo, lá, depois vem o cabo, os conselheiros, né? Conselheiros, soldados, os associados, né? E existe essa organização piramidal da máfia italiana, não é verdade? Bom, mas eu disse, não é só a máfia siciliana que existe dentro da Itália. Eu vou voltar aqui, que já passo para frente, que eu quero falar depois dos Estados Unidos. Isso. Nós temos a Ndrangheta, que é muito difícil de pronunciar, que é uma outra organização que corre no estado da Calábria, na região da Calábria, né? Sempre no sul da Itália, e ela tem uma outra tipologia organizacional, a 'Ndrangheta, né? Tem sempre com códigos rígidos e ritualísticos, essa ritualística, mas ela, ao contrário da máfia siciliana, que é mais espalhafatosa, a máfia italiana, né? Os gangsters de Chicago, todos com Borsellino, com ternos bem cortados, fazendo aquela glamorização, e já a 'Ndrangheta, ela todo no silêncio. São os códigos das sociedades mais secretas, né? Utilizam muito as relações baseadas na maçonaria, dos interesses dos códigos secretos, e lá atua mais, agem em silêncio, né? Na Calábria. Depois nós temos a Sacra Corona Unita também, que é da região da Puglia, que é uma das organizações mais violentas, que tem muitos membros no Brasil, italiano, pizzaria, comida massa no Rio de Janeiro, não quero apontar nenhum culpado, mas existem várias prisões, se constata, né, de membros dessa organização, né, no Rio de Janeiro foram presos, né? Nós temos vários casos em que apontam uma organização muito violenta, né, com o cometimento de vários crimes violentos, né? Bom, nos Estados Unidos é interessante observar, nós tivemos também um início do século XIX, né, com imigrantes judeus, irlandeses, sobretudo italianos, né, um aumento da população enorme, né, com formação de bandas, a mais conhecida delas como Five Points, né, ainda são muito utilizados nos filmes, as gangues de Nova York, né, esses hábitos violentos, né, que atuavam dentro da contrabando, da prostituição, da exploração, a extorsão de serviços de proteção, né. Mas a Lei Seca de 1919, né, ela foi um incentivo à proliferação dos ganhos do crime organizado, né.
na década de 20, dos anos 20, com a violência, esse caráter violento de Chicago dos anos 20, né? Os sindicatos dominados. Dizem que Nova York foi construída, todos aqueles prédios, né, por organizações criminosas, porque existia muita dificuldade de tratamento com os sindicatos, né, que eram dominados pelo crime organizado, né? Os mercados de peixe, são conhecidos os relatos do mercado de peixe, onde se praticavam lavagem de dinheiro e contrabando de drogas, os próprios cassinos, né? Atlantic City, próprio Las Vegas, né? Os cassinos legais, a indústria de entretenimento dos Estados Unidos é todo fundada em cima das organizações criminosas, né? Jogos de azares e todas esse proibicionismo também que ocorreu, né? Porque uma das características do crime organizado, o crime organizado, ele fornece aquilo que existe uma demanda na sociedade. É bom que se diga. Ele diga, eu forneço um serviço que o Estado não fornece, seja ele lícito ou ilícito. Então é claro que o proibicionismo, ele leva os ganhos, né, dessa atuação do crime organizado, né? Todos os prédios construídos em Nova York foram, né, encabeçados por empresas ligadas à máfia, né? Difícil estabelecer uma linha que divide, que separe os gangsters do aparato estatal, né, dos policiais. Existia uma corrupção muito grande dentro dos Estados Unidos, né? A própria polícia oferecia proteção aos mafiosos. Isso aí a gente verifica dentro dos filmes, né? Todas essas características do crime organizado que muito nos revela para analisar a contemporaneidade. Mas nós não podemos citar também, dentro das expressões da delinquência organizada, a Yakuza, né? Sempre sobre essas características da proteção. A proteção, a gente vê as milícias hoje, né? Essa pseudo-proteção, essa instrução, o pagamento de impostos, né? A Yakuza, e a palavra Yakuza vem de um tradicional jogo de cartas em que se haveria então os perdedores deste jogo, os perdedores da sociedade, né? Na época do imperador Tokugawa, né? O Tokugawa, né? Nos anos de 1600 e 1687, esses exércitos de samurais que não serviam mais, né? Não foram mais necessários pelo imperador, foram, digamos, encaminhados aí à prática de atos legais e ilegais, né? Uma das organizações que mais pratica atividades legais é Yakuza, que são existem várias organizações criminosas no Japão, né? A Yakuza é o gênero de que existe organizações criminosas com esses rituais de tatuagens, de coragem, de honra, né? Às vezes corta-se o dedinho do meio para mostrar arrependimento, né? Todas essa automutilação, né? Essa despersonificação através desses rituais de tatuagem e nessa resistência à dor, né? Então é uma das organizações mais versáteis, né? E que tem plena atuação. Não pode ser deixado de citado também a máfia russa. A máfia russa que envolve todas as ex-colônias das outras repúblicas soviéticas, né? Como se fala, todas as repúblicas da extinta União Soviética, né? Que vieram como membros da nomenclatura, né? São esses altos funcionários do Estado que se transformaram a classe burguesa, a classe que, aliados à KGB, né? Que tinham proteção, a KGB que fornecia, né? Todo esse tráfico de armas, depois desnecessários, tráfico de petróleo, né? A máfia russa, ela atua dentro dessa perspectiva, né? Dos altos funcionários, né? Não podemos deixar de citar também a Colômbia, né? Um narco-estado, né? Foi a maior indústria de cocaína do século XX, né? A maior do século XX. Os cartéis colombianos de Medellín e Cali, nessa estrutura hierárquica, sempre, essa é a organização da máfia colombiana, né? E esses cartéis mexicanos também. É interessante a Colômbia hoje, né? Porque hoje o crime organizado atual é uma guerra de fronteiras, né? Disputa de fronteiras, decisões, por isso a necessidade de controlar as fronteiras. Mas na Colômbia especificamente, né? E principalmente na Venezuela também, né? A Colômbia, quem vai ficar a herança das Farc, não é verdade? Essa relação que existe, né, na família do Norte ainda está sendo investigada com maiores detalhes da Farc, a herança da Farc com as famílias do Norte. E toda essa disputa da Rota dos Selimões, né, disputa de fronteiras da Rota dos Selimões, né,
E a Colômbia, hoje a maconha está muito barata lá, porque os Estados Unidos não legalizaram o consumo da maconha. A maconha ficou muito barata, quer dizer, eles não têm mais mercado. E aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que essa rota... Claro, só que essa rota do Solimões é complicada, essa rota, porque ela demora um mês dentro dos rios, né, do Rio Negro e tal, mil e tantos quilômetros que você atravessa numa rota lá, em que então os custos, o lucro é menor do que a rota do Paraguai. Por isso essa briga de facções, né? A guerra de fronteiras que está muito presente dentro da nossa realidade. A Venezuela também é um outro problema para o Brasil, porque hoje as armas estão muito baratas, né? Você comprar uma R-15 lá, uma K-47 é muito barato, $5 mil lá. Aqui no Brasil, São Paulo é 20. Todo dia você prende mais de 10 fuzis dessa. Como é que vem? Às vezes até vem com contêiner por avião. E outro dia pegaram lá um contêiner, mas é tudo pelo transporte, né, das fronteiras. Por isso a necessidade de controle efetivo das fronteiras, né? Mas muito bem, nós podemos aqui citar vários exemplos, as da China, as tríades chinesas. São várias organizações criminosas, né, que nós vamos encontrar, né, e a própria crime organizado hoje na Itália, né, com a exploração de atividades lucrativas como o controle do lixo de Nápoles. Então, várias características. Eu não vou me perder nessa análise, porque eu vou me concentrar um pouco aqui no Brasil, né, do crime organizado, como surgiu no Brasil, e ele surge no cangaço, não é verdade? No fenômeno do banditismo da região do Nordeste, Lampião, bandoleiro, vingança pela falta de emprego, Virgolino Ferreira da Silva, né? O termo cangaço vem do termo canga, né? Peça de madeira usada, canga, o jugo, bois presos a carros, né? Para prender bois a carros, jagunços, eram esses mercenários que trabalhavam para quem dava proteção aos proprietários de carro. Proteção. Mais uma vez, nós temos aí a necessidade de proteção, né, dos proprietários de terra, esse senso de bravura, de honra, de heroísmo que nasce dentro do banditismo da época do cangaço, né, proteção, né, a valores, né. Então, é claro que depois ela tem um período de passagem pelo jogo do bicho, também no Rio de Janeiro, né, e nós temos essa aposta ilegal do jogo do bicho. É interessante o jogo do bicho, porque era um imposto que se cobrava no zoológico do Rio de Janeiro, e ali se fazia um sorteio de bicho escolhido, né? No Jardim Zoológico do Rio, né? Era para aumentar a frequência do zoológico, se fazia, se prêmio em dinheiro ao portador do bilhete de entrada, né? Que tivesse a figura do animal do dia que era escolhido. E depois nós tivemos hoje a fase das facções criminosas, né? Essas facções, a guerra das facções, né? Que nasce o crime dentro dos presídios, né? Quem nunca viveu essa situação do golpe do filho sequestrado, tratado dentro do sistema carcerário, aquele que recebe do filho sequestrado, depositar dinheiro, todo mundo, eu mesmo já recebi um telefonema, todo mundo conhece alguém que já recebeu um telefonema que vem de dentro do presídio, né, dando o golpe do filho sequestrado, causando tanta... Isso aqui é interessante, mas ele é muito mais do que isso, né? Isso aqui é somente a parte lúdica daquilo que ocorre com o crime organizado do Brasil, toda essa questão da barbárie, institucionalidade, dessa orgia de cabeças decepadas, das entranhas extirpadas, de toda essa sei lá, né? Essa visão escatológica da violência colocada, porque ela existia, mas ela foi com as tragédias, os massacres dos presídios de Amazonas, né, do Norte. Nós tivemos aqui em janeiro de 2007, toda essa filmada através do Zap, né? Na hora, todo mundo já estava vendo aquelas cenas horripilantes, daquela coisa que causa uma barbárie, né? E nós sabemos que o sistema carcerário está impregnado. É difícil administrar o sistema carcerário sem as organizações de presos. Só que vamos falar o português sério, porque não se tem a possibilidade. Hoje o Estado está sentando para negociar com faccionado, com organização, que isso é um absurdo, né? Quer dizer, a situação, a que ponto nós chegamos, né? E que se todo mundo pensa que isso aqui é uma vida paralela, que você tem que pode rever seus conceitos, porque isso nos afeta diretamente, na verdade, e nos traz a responsabilidade como indivíduos da sociedade, como instâncias do aparato do controle, né? Em fortalecer as instituições, a obrigação que cada um temos de combater todo esse quadro, né? Que se inicia através o Comando Vermelho. Ele foi uma fabricação do próprio Estado, não é verdade?
porque é interessante observar o nascimento está dentro do aspecto da glamorização, né, que a mídia carrega de glamorizar os personagens, os sujeitos, os elementos do crime organizado, né? Então é muito interessante o início do Comando Vermelho, que ou até mesmo o CV, né, ou RL, como homenagem a um dos seus líderes, que foi o Rogério Lembrugger, o chamado Bagulhão, na verdade, ele também Comando Vermelho, que ocorre dentro do Rio de Janeiro. Aliás, no Rio de Janeiro, o combate à criminalidade organizada, ela é geopolítica, ela é centrada nos... É muito mais fácil a estratégia de combate à repressão até nos morros do Rio, através da dificuldade de se chegar. Então, essa questão geográfica é muito importante, né? Então, claro, que nós sabemos que o Comando Vermelho nasce com os presos políticos que se encontravam cumprindo pena em determinada galeria lá, a galeria estava lá no fundão, em que eles cumpriam penas e ali passaram as estratégias, cumpriram penas junto com os criminosos comuns, passaram todas aquelas técnicas de guerrilha, a organização, toda aquela questão, né? Então, dentro da literatura etnográfica, a gente vê, por exemplo, certos personagens como esse professor, né, que foi, digamos, o teórico do Comando Vermelho, né, que esse chamado Giovanni Zabro, ele é o filho de um sindicalista italiano e de uma mãe também que foi sobrevivente de Auschwitz, e ele era assaltante de banco e se encontrava lendo um livro na penitenciária, um livro de O Vietnã, a Guerra Vivida por Dentro, de um autor inglês, e ali ele estava aprendendo de como fazer pólvora caseira, de como fazer túneis, tudo nesse livro. Aqui um policial carcereiro mais esperto, mas de que é isso que ele está aprendendo, né? Aí no interrogatório ele disse, olha, tu está aprendendo todas essas técnicas para fazer frente àquilo que vai estar vindo, porque nós vamos ser dominados por esse grupo aqui que tem técnicas de guerrilhas também, que tem isso, que tem aquilo, que sabe, né, que tem o aspecto organizacional, né, rotas de fuga, de como praticar de como produzir seu próprio material explosivo, de como planejar de como existir o memo crítico que acompanha toda a operação, toda aquela divisão de tarefas, estudar toda a prática de semáforos abertos, designar médicos específicos em caso de necessidade de não ser atendido num hospital público, não ser preso, né, rotas de fuga, tudo uma análise meticulosa, sempre estudada para que sempre na operação posterior possa ser efetuada de forma mais fácil, né? Mas, na verdade, claro, digamos, o plano de fundo era o Caldeirão do Diabo, né, Cândido Mendes, na Ilha Grande, essas condições assim completamente desumanas dentro do presídio, né? Por isso da necessidade com o estatuto próprio, né? Veio com alguns artigos, 13 artigos, um dos artigos dele exatamente desativaram o chamado Caldeirão do Diabo, né? E combater todas essas condições do presídio, da opressão contra o Estado. São vários códigos ali, união e tudo mais. Então, todos esse aspecto teórico do Comando Vermelho, né? Todos esses teóricos é interessante que a literatura, né? Eles liam o brahmanismo, o budismo, na verdade, toda esses conhecimentos que depois... mas o Comando Vermelho ele tem uma estrutura ao contrário do PCC, que nós vamos ver, uma estrutura um pouco mais descentralizada, né? Uma estrutura difusa, oriental, né? Um dos teóricos, esse professor, ele está escrevendo um livro, né, etnográfico também, chamado William da Silva Souza, 400 contra 1, foi feito até um filme do Caco de Souza, cineasta, que ele conta a história dessa organização, depois até o Caco Barcelos também. E teve até um cineasta, Moreira Salles, que fez um filme, que era membro do banco conhecido aqui no Brasil, né? E que teve problemas, inclusive, de investigação por essa ligação, foi chamado um dos líderes, o Marcinho VP. Nós temos vários líderes, né, do Comando Vermelho, né? Além desse professor, chamado, que era o teórico do Comando Vermelho, o Escadinha, conhecidos, o Gordo, o Meio Quilo, né? Todos esses personagens, né, que no próprio Fernandinho Beiramar
que foram líderes e somam. Hoje, o Comando Vermelho perdeu espaço para o PCC, concentrado mais no Rio de Janeiro, é a segunda organização, talvez uma das mais fortes, né? Perdem a atuação para o PCC, né? Que é o primeiro Comando Capital, né? O Partido do Crime, né? PCC, né? Ele é 15.3.3, cada uma das letras corresponde a um número do alfabeto português, até meio errado, porque depois que houver a alteração da língua portuguesa, né? Já não é mais 15, mas de qualquer forma tem toda esse que nasce como reação ao massacre de Carandiru, chamado massacre de Carandiru, onde, né, ocorreram 111 mortes, é a facção mais forte, está em todos os estados, em todos os presídios, né? Em 2006 ele paralisou São Paulo, né? Ganhou força muito grande no Paraná e Mato Grosso do sul do país, mas hoje se alastrou para o Brasil inteiro. Recentemente fez aniversário e as investigações apontavam para mortes de agentes do Estado, agentes penitenciários, juízes, promotores, todos os órgãos, a necessidade, a audácia de intimidação, né? Sempre com a mesma prática criminosa, impressionante, ponto, né? Determinado específico armamento, 9mm, com kit de rajada, na perseguição, é sempre o mesmo procedimento, com aproximação, com a vítima, com estudo dos hábitos da vítima. Às vezes chega o caso até alugar uma casa do lado da vítima para estudar a sua... Quer dizer, toda essa observação planificada, não é uma morte qualquer que em qualquer momento pode ser descoberta. Não é verdade? Ela é bem planejadinha, existe toda uma técnica de atuação que já se sabe que foi ele, não é verdade? E que bom, o PCC ele tinha uma aliança muito grande com o Comando Vermelho, né? Viveram aí por 2 décadas num acordo que foi rompido e aí que se iniciou. Esse massacre dos Norte Presídios era uma tragédia anunciada, todo mundo já sabia que ia ocorrer essa tragédia, porque já sabia com a morte do Jorge Rafat, que era o entreposto porque o PCC tomou conta da fronteira do Paraguai. Tomou conta da fronteira do Paraguai, então não tinha mais interposto. O PCC é o Paraguai. E ali só que enfraqueceu o Comando Vermelho. E inclusive na morte desse Jorge Rafat, uma metralhadora .50 daquela para derrubar helicóptero, ele andava com 6 carros blindados do lado, mas a operação foi de uma forma que acabou com todo mundo, e aquilo foi instalou o PCC e o PCC no Paraguai, todos os municípios limítrofes, né? Interessante como que funciona o tráfico de cocaína, o tráfico de maconha, o tráfico na fronteira, porque a fronteira passa tudo, né? São pessoas, são carros, são armas, são drogas, são pessoas desaparecidas. Mais de 30 mil pessoas desaparecem no ano, né? Por 400 mil veículos, fuzis, drogas, evasão de divisas, né? Turismo sexual. Quer dizer, a fronteira sempre é um lugar que precisa nós precisamos de um controle das fronteiras. Já passou da época. Já passou da hora de termos um controle efetivo das fronteiras através de um órgão específico dos 11 estados, né? Mas isso está muito longe de acontecer, não sei porquê, a gente vai falar sobre isso. Mas o PCC, ele tem toda uma estrutura mais hierarquizada, ao contrário do Comando Vermelho, na verdade, e já teve vários membros, né? Tem células de inteligência, né? Chamada sintonia restrita, que ela estabelece até uma forma de preservar os grandes da cúpula, né? Então é interessante os membros, a história dos personagens. Eu até não gosto de falar dos sujeitos, dos chefes da cúpula, porque isso é uma forma até de glamorizar e eu tenho uma preocupação muito grande, mas a história de certos, de alguns, né? Do Marcola, do Marcos Camacho, que Marcola era um órfão, cheirador de cola, por isso que tem Marcola. Ele ainda é um dos líderes, né? E toda aquela liderança junto com ainda vamos encontrar o Comando Vermelho, o Cezinha, outros personagens aí do crime organizado, né? E que muita dano causam e vem causando, né? É importante conhecer essa sintonia restrita, né? Tem a sintonia da gravata, tem o pagamento da cebola, que é aquela quantia mensal. Isso que fortalece a organização. Quanto maior o número de integrantes, maior a cebola, maior a arrecadação, e ela serve para patrocinar integrantes do crime organizado, para trazer familiares, para pagar advogado. Tem a sintonia da gravata também. Hoje tem se preocupado muito
com a sintonia da gravata, que é aquele que tem acesso aos advogados, que levam e trazem como correio, né, celulares, a questão... O celular transformou o crime organizado do PCC. Foi o grande chave de ouro, é o celular. Né? O celular foi aquilo que... É interessante, o Comando Vermelho, eles tinham um controle através de senhas. Quando um iniciado entra na organização, recebe uma senha ali, ele tem que cadastrar todo o volume de comércio de drogas, de tráfico de droga, e essa contabilidade toda era num computadorzinho que era feita depois, né? Ela saiu de dentro dos presídios e está fora, né? Mas toda essa questão da contabilidade é muito importante, como eles são organizados, como existe a criação, né? É muito intuitivo, o PCC é muito intuitivo, muito criativo na diversidade organizacional, do controle das finanças, gera um dinheiro enorme, não é verdade? Então essa tem outra sintonia, a sintonia fora do ar, tem a sintonia geral, né? E tudo impedindo para que haja dificuldade para que se chegue nos líderes, né? Eu dizia da necessidade de controle das fronteiras, né? E já falei sobre isso. O PCC é muito mais profissional do que o Comando Vermelho também. Recentemente, as rebeliões causadas por medidas tomadas pelo Estado. Quer dizer, inibidores de celulares, aparelhos inibidores de celulares, de conversação, a resposta são rebeliões e mortes nas ruas, né? Assim como a proibição de visitas íntimas também, né? E que de um determinado período foi suspensa, agora em determinadas situações foi permitida. Tudo isso leva ao contato do crime organizado com o externo, né? É interessante a gente observar de como eles recebem celular através de pombos correios e através de, como é que chama aquele aparelho que voa? Drone. O cidadão só coloca a mão para fora da grade, deixa cair o celular na mão dele, o drone vai embora e, né, essa facilidade de comunicação. Nós temos que quebrar o contato, né? Inteligência prisional, isso aí é questão fundamental a curto prazo, né? Não você tem... E o PCC hoje ele está tão organizado que ele tem ligações internacionais, tem escritório no Peru, na Bolívia, tem até sociedade por Hezbollah, troca de armas, né? Um grupo armado internacional, né? Com essa organização paramilitar libanesa, né? Já foram em pesquisas né? Essa necessidade tão urgente de se isolar os líderes, né? de impedir esse poder de influência dos líderes, né? E acabar com o escritório do crime que está dentro dos presídios, né? E o Estado deve ser soberano, ele deve atuar dentro dessa política. O PCC vive muito do mito. É possível destruir o PCC, desde que nós temos com o Estado, com a coordenação das atividades do Estado, né? A questão é grave, mas é perfeitamente controlável dentro da atuação do Estado. Precisamos de um Estado soberano, né? Uma das características do Estado é a capacidade de impor, né? Um quadro jurídico, uma ordem jurídica, o poder e a capacidade de impor. Isso são características de um Estado soberano, né? Quer dizer, então, claro, que são essas as questões que devemos atuar. O governo, como é que tem tratado essa questão? Qual tem sido? O maior problema é que essa política toda não pode ficar na mão dos Estados. Nós vamos encontrar essa questão dos planos nacionais de segurança pública. A segurança pública no Brasil não estava na pauta das reivindicações sociais na época da Constituição. Na época da Constituição, sempre não vivíamos esse quadro deteriorado de violência e insegurança que vivíamos. Ela não estava na pauta das reivindicações sociais. Quando você falava em segurança pública na Constituição, você falava de segurança pública que era militarizada do Estado, né? Todas essas questões de Estado, não havia uma pauta de reivindicação. E por isso que esses planos de segurança nacional de todos os governos, que são contingenciais, se nós analisarmos todos os governos que nós tivemos, não saíram do papel, né? Fernando Henrique Cardoso, contingencial, né? Nós vamos encontrar lá a questão do ônibus. Lembra aquele ônibus do Rio de Janeiro, 74, não me lembro, quer dizer, aquilo que passou nas televisões, no Rede Globo, todos os jornais, e isso foi o motivo para que o próprio Lula, né?
né, com as rebeliões de São Paulo e o Temer, a Dilma também não fez plano, mas combateu, procurou fazer um plano. E o plano Temer também, de 70 medidas, repete todos aqueles planos, medidas que já foram. Por que não sai do papel? Por que não tem efetividade? Porque é só para inglês ver, né? Quer dizer, não temos efetividade em todas aquelas ideias. O PRONASSE foi um plano excelente. Segurança com cidadania, Sistema Único de Segurança Pública, era valorização da formação de profissionais, capacitação de policiais, condições materiais, planos de prevenção social. Era interessante. Segurança Pública com cidadania, era um programa no papel, eu fiz parte dos planos de ação, busca da prova qualificada para condenação. Era um plano interessantíssimo, o programa PRONASSE, mas que ficou no papel, né? Essa busca da prova qualificada, a formação de pessoas, a atuação de prevenção. Pela primeira vez existe uma preocupação com a prevenção social. Você sabe, a prevenção no direito penal, aquela primária, secundária, já não serve mais para a nossa realidade de hoje. Nós precisamos da prevenção social, menos Estado, mais sociedade. Na verdade, prevenção primária, né? Nós precisamos atuar numa perspectiva de sociedade, né? Secundária, trabalhar com jovens, que são esses mais vitimizados pelo crime organizado, jovens e negros, né? A grande população, né? E precisamos da prevenção terciária, com aquelas pessoas que já passaram pelo contato carcerário, para visar uma maior... Claro que todos esses planos governamentais sempre buscaram, sabe, mais verbas para os estados, a criação de centrais de inteligência dos estados, a utilização sistemática de força nacional, a valorização de profissionais de segurança, laboratórios periciais, tudo, mas pouco se avançou nessas questões. Falta engajamento, né? E essa relação do Estado com a União. Só o Estado não basta. Não adianta só o Estado descontingenciar verba, não é verdade? Nós precisamos de articulação, de coordenação das instâncias de todos os aparatos, através de convênio, ou até mesmo um órgão central de coordenação, e também de convênios entre estados, né? Isso é um problema que está disseminado em todos os estados da federação, através de convênios de articulação, cooperação, da forma estabelecida na cooperação internacional. É interessante hoje que dentro do direito internacional existe, através como consequência das convenções da Organização das Nações Unidas, nós tivemos várias convenções que são importantes, né? Convenção de Viena, da droga de 1988, de 2003 a Convenção de Palermo contra o crime organizado, e a Convenção de Mérida contra a corrupção. Essas últimas duas convenções internacionais, elas deram as bases da cooperação internacional. Cooperação internacional, isso facilita a comunicação, pedidos, solicitação administrativos, judiciais, entre estados, né? Porque se alguém está levando droga lá para o porto de Amsterdã, eu não vou passar uma carta precatória para o fulano, para a autoridade, na hora, naquele protocolo que existe, através de ferramentas disponibilizadas para que tudo corra da forma mais rápida possível. É isso que nós precisamos dentro dos Estados. Trazer o que existe no direito internacional para o direito interno, em termos de cooperação. Ferramentas, softwares de comunicação, não é verdade? De articulação, né? Que se dá dentro dessa perspectiva, né? Então toda essa questão ela está muito presente dentro desse estudo todo, nesses governos, nessa tensão permanente que existe entre o Estado e a União, né? Então todas essas questões dos planos, né, que são redundantes e não existem efetividade dentro dessa perspectiva. Muito bem. As organizações institucionais do Brasil, as organizações criminosas institucionais do Brasil, elas, claro, nós conhecemos a realidade brasileira, os vários casos, esses escabrosos de crimes contra a administração, esse vilipêndio aos cofres públicos, crimes de corrupção, crimes de lavagem de dinheiro, crimes de concussão, crimes de fraude, de licitação, de pagamento de propina, e tudo isso. Nós conhecemos muito bem essa realidade, né? E o combate que se dá nessas organizações criminosas, né? Não podemos esquecer os vários casos. O Brasil tem um currículo de casos, desde de máfia dos anões, do orçamento, nesse esquema de fraudes do orçamento do Congresso
nacional, corrupção e lavagem de dinheiro. A gente já esquece de todos os casos, os grandes casos. É importante que você lembra, né? 100 milhões de reais, uma comissão parlamentar de inquérito que apontou a participação de vários deputados, 37 deputados e políticos, né, envolvidos, né, e poucos foram caçados. Não podemos esquecer o caso do PC Farias também, né, envolveu aí o tesoureiro da campanha do presidencial, do senador Fernando Afonso Collor de Mello, né, que forneceu, que teria aí iniciado essa questão das propinas como forma de causa principal, teria sido causa principal do seu impeachment depois, no ano de 92. A operação da Anaconda, que chegou no Poder Judiciário, inclusive, com venda de sentenças, e o mensalão, que todos conhecem, que é emblemático, o mensalão, né? E nós sabemos quanto isso funcionou como mudança de mentalidade, para o engajamento da sociedade, como um caso desse provoca e rompe com a cultura da passividade, né? Porque uma coisa que nós precisamos é romper com a cultura da passividade. Isso vem desde os tempos da colônia, da nossa herança maldita. Na verdade, porque se achava que a corrupção era normal, quando a vinda do Dom João VI para cá, nos tempos da colônia, né? E isso aqui, nós temos que superar essa herança maldita. Não que exista um determinismo cultural, né? Isso ocorria de forma... Mas temos vários exemplos, máfia dos fiscais de São Paulo, e a Lava Jato, que é conhecida de todos, né? Nós sabemos desse... no Brasil é muito difícil de falar sobre isso, quer dizer, se nós não precisarmos situarmos o lugar da fala. Nós vivemos num país que o presidente da República foi denunciado 2 vezes por corrupção e obstrução da justiça. Um ex-presidente da República foi condenado em 1º e 2º grau de jurisdição. 2 ex-chefes da Casa Civil foram condenados criminalmente. O ex-ministro da Secretaria do Governo da Presidência da República foi preso por ter sido encontrado no apartamento supostamente 51 milhões de reais. 2 ex-presidentes de Câmara de Deputados estão presos e um deles já condenado. Um presidente anterior da Câmara de Deputados foi condenado por peculato com crime. Mais um ex-governador do Estado se encontra preso por acusações de corrupção e outros crimes. Todos os conselheiros, menos um no Tribunal de Contas do Estado, foram presos por corrupção passiva. Um senador, ex-candidato a presidente da República, foi denunciado também por corrupção. 415 políticos de 26 partidos, né, foram resultados através de delação premiada, colaboração, envolveu 1.200 e tantos políticos de 28 partidos, né? Então é difícil falar sobre corrupção diante de um quadro desse, de deteriorização das instâncias do Estado, na verdade, porque a corrupção ela está dentro do indivíduo. O ser humano, desde o tempo da Bíblia. Nós vamos contar, não é um fenômeno recente do capitalismo, desde a Bíblia já existe, né? A própria maçã diz que é um ato de corrupção, a mordida da maçã, né? Nós vamos encontrar aqui na Bíblia Sagrada, no Deuteronômio, no Êxodo 23, né? Também suborno não tomarás, porque suborno cega os que têm vista e perverte a palavra dos justos. É uma citação bíblica, né? Na história do Brasil, nós temos toda, como eu já dizia, essa questão dos tempos da colônia, que muito influenciaram a República nos casos de escândalo da República, né? Na colônia, desde a vida de Dom João VI, nos tempos da... Já Dom João VI, quando chegou aqui, já recebeu de presente a Quinta da Boa Vista, de um traficante de escravos, né? O Pedro já recebeu ali, e teve amigos do rei, amigos da coroa ali. Naquela época, era muito difícil, né? Pouco dinheiro, Portugal, as questões da transferência para cá, e Brasil, a venda de títulos de nobreza era muito, né? Dizia-se que em Portugal, para obter um título de nobreza, 500 anos. No Brasil, 500 contos. Né? Quer dizer, existia muita sonegação fiscal, os brocardos que você falava na época, né? Quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão. E quem rouba e esconde, passa de barão a visconde. Ou seja, existia toda uma... Mas o que se tinha... Tomé de Souza foi um grande tocador de obras e inaugurou o sistema do rouba mais faz. Né? O primeiro ministro ouvidor-geral que veio para cá, ele foi uma pena que ele recebeu em Portugal, porque participou da construção do aqueduto, de uma fraude, e veio para cá para ser o ministro da Justiça. Mas é toda essa questão, claro, que influencia a República. Mas isso não era característica só de uma herança da colonização, né? Porque todos os estados viviam esse tipo. No Brasil, nessa época, se achava natural que se eu fizesse, que existia a cultura da passividade, que é isso que nós devemos combater hoje, como instrumento de combate ao crime. A cultura da passividade política.
do homem médio não se envolver nas questões da república, das questões, entender sempre a dimensão do privado, na verdade, nos tempos da colônia, né? E trazem esses ensinamentos, né? O problema é educacional, porque na época nós tínhamos 99%, 90 e tantos por cento de analfabetos aqui, enquanto que na América Espanhola nós já tínhamos 22 universidades. Quer dizer, toda essa questão, por isso que eu te digo, não é uma questão, é uma questão educacional, de se entender, de se combater essa cultura da passividade das pessoas que acham isso normal, né? No Brasil nós estamos vivendo a neutralização, a naturalização da morte, dos homicídios. Ninguém mais se rebela quanto ao número de mortes causadas pela violência. Existe um processo de naturalização do fenômeno dos homicídios em massa. Não é verdade? Então essa cultura da passividade do indivíduo, né? É necessário que haja uma consciência através de processos educacionais, de conscientização dos deveres, não só de direitos fundamentais, dos deveres como indivíduo e como membros do Estado, né? Então, nós temos essas três disfunções do colonialismo, isso é verdade, né? Nós temos o oficialismo, a cultura da desigualdade, não é verdade? E antes disso nós temos o patrimonialismo. Essas são o patrimonialismo, né? Porque é muito difícil separar os bens particulares do bem do Estado. Nessa questão patrimonial, né, difícil da esfera, a separação do público ou privado. Depois nós temos a disfunção do colonialismo, a disfunção do oficialismo, tudo é o Estado, né? É interessante, aqui no Brasil, até, carnaval recebe financiamento do BNDES, qualquer coisa, né? As fantasias de carnaval, tudo depende do Estado, depende do BNDES, depende da Caixa Econômica, essa visão patrimonialista. E depois nós temos a cultura da desigualdade, né? No Brasil, e isso também deve ser combater a desigualdade material, a igualdade formal através da lei, né? Então todas essas questões do colonialismo influenciaram o tempo, a cultura, né? Os tempos da república, né? Com essas espécies de corrupção que hoje a corrupção, na verdade, ela é muito difícil. A corrupção é interessante porque ela recentemente eu participei do congresso, agora na semana passada estava em São Paulo, da Anistia Internacional e uma fundação, o escritório de combate ao crime organizado e às drogas da ONU, né, promovido por eles, e uma fundação alemã que quer disseminar o combate à corrupção na América Latina. Então houve um encontro para capitalizar nas escolas da magistratura, nas escolas, a capacitação, não é verdade? E ali participei quando se discutiu a corrupção, e foi dito, não, nós temos leis, há propostas de combate à lei, combate à lei, combate à lei. Eu fiz uma intervenção lá, meio quieto, assim e tal, mas disse, olha, não é só lei, né? Dizer, certo, nós precisamos de alguma modificação, mas às vezes a própria lei cria corrupção. Ela estabelece a própria... Nós somos um país de tradição lusitana, ou seja, a lei, ela serviu de fonte de corrupção. Cria-se mais... Não existe um país no mundo com tanto controle de corrupção como o Brasil. Nós temos aqui vários mecanismos legais, Ministério Público, Ação Civil Pública, Tribunal de Contas, isso, são leis anticorrupção, nós temos todo um arcabouço jurídico enorme, né? É necessário mudar uma cultura, é necessário mudar uma estrutura, é necessário mudar e combater a corrupção sistêmica, porque a engrenagem, ela funciona azeitada. Nós vimos isso nos episódios. Toda a economia pesada do país atrelado a essas questões de propinoduto, não é verdade? Com todos esse dinheiro que são dinheiros destinados aos hospitais, à educação, à escola, à mobilidade, a todas as questões que nós sabemos quanto afetam o cotidiano do nosso brasileiro, não é verdade? Então, a engrenagem funciona assim. Ela foi feita para funcionar desse modo. Não é verdade? Você vai encontrar depoimento de empresário, olha, se eu não participo desse esquema, não tem construção. Não tem, isso aqui não é eu que inventei a roda. Né? Nós temos isso, nós temos uma corrupção sistêmica, mas nós também temos uma corrupção endêmica. E a corrupção endêmica, ela faz parte daquilo que eu dizia para os senhores da cultura da passividade, do distanciamento do homem médio das questões do público, das questões de interesse geral. Por quê? Porque todo mundo se revolta contra a corrupção do setor público, mas a microcorrupção, a corrupção do cotidiano, ela não tem tanto problema assim. Ela suborna o guarda de trânsito, ela quer ter vantagem nas coisas de pequenas questões que levam a um quadro endêmico. Então não adianta trabalhar só com o sistema, com leis duras, com punição,
porque o sistema será reinfectado pela corrupção endêmica, que é essa retroalimentada dentro da sociedade. Nós precisamos acabar com esse ciclo, né? Assim como nós precisamos sim também combater a corrupção sindrômica, que é aquela que se dá através de uma síndrome de deteriorização das questões da prevenção social, né? Atuar com jovens, políticas públicas para os jovens, para que não sejam cooptados pelo crime organizado. Hoje o cidadão entra no sistema carcerário, pronto, ele recebe uma senha, recebe um papel higiênico, quem te manda ele nem é dele nada, ele já está pronto, é cooptado, como Estado Islâmico, mais ou menos ali, não é verdade? Não tem opção. Né? Hoje não tem a possibilidade de dar um salve dentro da delegacia, existe a possibilidade de sobrevivência, não é verdade? Então, nós temos que evitar, estancar a cooptação do crime organizado. Isso aqui é uma das medidas mais urgentes através de políticas públicas destinadas aos jovens, né? Dentro da perspectiva que eu dizia, da prevenção primária, prevenção social, não é verdade? Bom, eu prometo que já estou campanhando, já me apontou ao final, que eu já vejo aqui que já passei do tempo, né? E também não quero cansar o senhor, porque já estou avisando que eu vou, estou caminhando para o final. Mas é muito interessante a gente analisar os mecanismos legais de combate e as técnicas de investigação criminal também, na verdade, os mecanismos legais de combate. E primeiro, os mecanismos internacionais, os mecanismos nacionais, e como já fiz menção, aos mecanismos internacionais, as convenções internacionais. Não é por falta de ordem jurídica que nós vamos combater. Nós temos instrumento legal suficiente através do direito internacional, porque hoje o direito está todo através... Hoje o controle não é só de constitucionalidade, existe um controle de convencionalidade também. Hoje o Poder Judiciário também, a ordem jurídica não se restringe àquela somente que foi estabelecida dentro do Brasil. Os tratados de direitos humanos têm aplicação obrigatória, cumprimento, do mesmo modo que o direito interno, não é verdade? Então nós temos todo esse compromisso com a ordem internacional através das convenções, e já fiz menção às convenções internacionais, né? Então aqui o histórico, a corrupção institucional, os mecanismos, Convenção de Viena contra o tráfico de droga, né? Convenção de Viena, Convenção de Palermo contra o crime organizado, Convenção de Mérida contra a corrupção. E aí surge a ideia de cooperação internacional, né? Que são os procedimentos formais de solicitação de procedimentos administrativos, judiciais, investigativos, de um país para o outro, né? Numa ação articulada, né? Claro, nessa economia globalizada, nessa visão transnacional, né, com ferramentas. Existe o Sherlock, que é uma ferramenta que nós podíamos utilizar aqui, que é impressionante esse Sherlock, compartilhando recursos tecnológicos, né, contra o crime organizado e a favor da lei. Sherlock, sharing, né, sharing electronic resources and law against crime. Quer dizer, isso aqui é impressionante, são softwares de investigação, são recursos tecnológicos, né, que se compartilha como uma forma de combate ao crime organizado, e é isso que nós precisamos da ordem interna, né. Claro, depois além da ONU nós temos a Interpol, nós temos todas essas órgãos de polícia criminal, que combate a lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro e a corrupção é o fundamento do crime organizado. Por isso que eu digo, eu tenho um livro de lavagem de dinheiro, que eu li logo depois que saiu a lei, foi o primeiro livro de lavagem de dinheiro, né? E já li, eu via, porque se você estanca o ganho, e aí é a garganta, é o órgão vital da organização, que é o seu fluxo financeiro, né? Isso é a importância da lavagem de dinheiro, né? A importância de se tutelar. Não teríamos tempo de analisar, eu tenho várias considerações a poder falar, as modificações que poderiam existir, talvez fique por uma outra ocasião, né? Claro que, você veja bem, nos mecanismos nacionais, nós temos a lei aqui 9.034, revogada pela 12.000, né? Pela 12.850, né? A interceptação telefônica, a 9296, né, ela é muito interessante, porque na década de 80, para se fazer uma interceptação telefônica era super difícil, era fita cassete, o indivíduo tinha que ficar lá presente. Hoje nós temos softwares de interceptação, que é uma coisa impressionante, né?
o Guardião, o Sombra, são softwares que são utilizados e que cadastram informações, triagem, fazem análise criminais, depuram, recuperam, conversam, ou seja, cadastram, emitem relatórios, uma coisa impressionante, bilhões de chamadas ao mesmo tempo, né? Então isso, né, o peixe morre pela boca. Se é uma verdade, é essa. Né? Todo mundo sabe, mas ainda as elucidações se dão através de... Hoje, claro, que mais a mensagem do que propriamente a conversa, né? Porque hoje você não quer nem o preso, você quer o telefone dele para decifrar as mensagens do Zap. É isso que é mais importante, né? Depois tem uma questão jurídica em torno disso aqui, né? Mas eu quero dizer que na década de 80 ela era muito pouco utilizada porque era muito difícil, né? E só se gerenciava uma conversa. Hoje a gerenciamento se dá de várias conversas em larga escala, né? Então ela foi muito difundida hoje. Claro, já falei sobre a lavagem de dinheiro, né? 9.613, né? Que é o calcanhar de Aquiles das organizações criminosas. O dinheiro é o comando, o dinheiro está com o líder. Se você quebra o líder, você quebra a base da organização nas estruturas hierárquicas, né? Então, hoje são várias cadeias criminosas, né? E é muito importante, então, isso aí. Muito bem. A lei da proteção às vítimas é importante para que se incentive a delação premiada, a colaboração espontânea, não é verdade? Quebrar com essa cultura do silêncio, quebrar com a cultura da omertá. Na verdade, é importante a legislação incentiva essa cooperação espontânea, né? E assim quebra-se a cooptação, né? Porque se deixa se protege a delação, se quebra a cooptação, quebra do sigilo de dados, né? Quebra do sigilo de dados é a quebra dos... É interessante como é que o Supremo, o STJ, tem atuado, decidido nessas questões. No Brasil sempre se constitucionaliza tudo, né? Em termos de preservação, é impressionante. Qualquer coisa está constitucionalizado. O debate é constitucional. Por isso que o Supremo Tribunal tem esse protagonismo. Nos outros países não ocorre isso, tudo se constitucionaliza nos direitos. Nós vivemos num período de consolidação de direitos, mas sem a conscientização dos deveres, com relação aos valores coletivos. Agora estamos sentindo falta. Né? Agora o indivíduo sente falta daquela necessidade de se ter. Né? Então é interessante que o debate constitucional é muito extenso aqui, tudo se constitucionaliza, tudo se analisa à luz de uma garantia de direito individual, sem se preocupar com a lesão que está ocorrendo dentro da ordem jurídica. Né? Então a gente vai ver o Supremo Tribunal, o STJ discutindo a questão do telefone. Né? Porque hoje você quer telefone, você não quer nem bandido, você quer as mensagens dele, decifrar. Hoje tem softwares que resgatam arquivos deletados, que fornece senhas para você revelar mensagens criptografadas, né? Existem softwares maravilhosos, assim, só que precisamos ter policiais capacitados para operar. Nós temos os softwares, mas não temos quem trabalhe com eles, quem saiba trabalhar com eles. Por isso da capacitação dos policiais como proposta específica de combate ao crime organizado, não é verdade? Então, essa questão da quebra do sigilo do dia da STJ, né? Então, por exemplo, a decisão do ministro Fischer, por exemplo, se existe mandado de busca e apreensão, apreender o telefone, posso utilizar o zap do cidadão, né? Até recentemente, agora eu vi no jornal que pegaram o dedo do morto para abrir o celular. Não sei se vocês escutaram isso aqui nos Estados Unidos. Ninguém questionou isso aqui lá nos Estados Unidos. Pegaram o dedo do morto lá no velório para abrir o celular dele, né? Mas nem precisa disso, porque existem outros modos de se revelar a questão das mensagens, mas o fato é o seguinte, que nessa decisão o ministro Fischer diz o seguinte: olha, se existe ordem à autorização judicial de busca e apreensão do telefone, não precisa quebra, não há necessidade de nova autorização para quebrar o sigilo de dados, já é o próprio, senão seria irritar, desnecessária a busca e apreensão, se eu não posso ter, apreensão do telefone para quê? Para quê? Para dar né? Eu quero saber o que tem dentro. Então a ordem já tem, me parece que é uma decisão, mas existem outras decisões do próprio STJ, no sentido de que, preso em flagrante, por exemplo, havia necessidade de autorização de quebra de sigilo de dados, e é isso que tem sido indicado, então, dentro desse entendimento, mas a questão ainda está se sedimentando, como tudo, nesses posicionamentos de discussão de constitucionalidade que ocorrem dentro dos tribunais superiores, não é verdade? Assim, mas também, aprende o telefone, busca-se uma ordem de quebra de sigilo, porque ali vai se encontrar toda essa questão, né, as mensagens como grande foco das investigações,
em detrimento das interceptações telefônicas, né? Mas ainda continua. É interessante, né? Até busca em rede social é técnica de investigação de crime, porque o cidadão não resiste àquele dinheiro, aquelas armas, aquele negócio, ele gosta de mostrar, parece, né? Ali peixe morre pela imagem, peixe morre pela boca, peixe morre, quer dizer, interessante que ainda certas medidas que parecem assim toscas, mas que têm uma validade enorme na investigação, né? Desse debate da constitucionalidade. Hoje, a investigação criminal está toda high-tech. E nós precisamos entrar nesse mundo de tecnologia. Inclusive, na próxima semana, aqui, eu como diretor da Escola da Magistratura, nós estamos promovendo um curso de investigação criminal digital através de conhecimento de softwares de armazenamento, de gerenciamento, de gestão de informações indispensáveis à investigação criminal e à produção de provas, né? Todos os mecanismos tecnológicos, né? E a necessidade de capacitação das instâncias da polícia, de toda essa prática nesses vários. Nós temos vários recursos tecnológicos. O FaceGen, por exemplo, muito utilizado, né? Por muitos países, muito disseminados. O FaceGen é um óculos que você já te remete, identifica a pessoa, traz os bancos de dados, você já sabe tudo ali, armazenamento, tudo. O FaceGen é uma maravilha. Em Israel, você não entra no aeroporto de Israel, se você não coloca coisa lá, você já está no FaceGen, ele já sabe tudo, de todos os dados, teu cartão, tudo está lá. Né? Gerenciamento de dados, tudo isso tem facilitado muito, fez software de codificação de uma sequência digital, né? E esse número, a partir daí, ele está no cadastro do indivíduo, ou seja, toda vez que ele passar aquela câmera, suas informações faciais forem comparadas em banco de dados. Esse FaceGen é espalhado em todos é no aeroporto, nas rodoviárias, nos lugares que passou por aqui, você já sabe. Então, um instrumento muito válido Claro, nós temos outras técnicas de investigação, que são a infiltração policial e ação controlada, que existem custos grandes operacionais, né? Mas eu sempre acho que a tecnologia é uma aliada de combate ao crime organizado, né? Eu digo o seguinte, que é necessária inteligência prisional, claro, não podemos deixar de... Né? Já que estamos com esse problema de evitar, nós não podemos bloquear telefone, então vamos fazer uma inteligência da telefone, vamos fazer que aquele telefone seja em benefício nosso, vamos buscar informações, né? Agora, eu digo que o que transformou no pote de ouro o PCC foi o telefone celular. Esse que se a gente quebrar isso aqui vai facilitar de maneira decisiva, eu vejo isso aí, né? Os softwares que existem hoje são maravilhosos, né? Nós temos aí inclusive, que é o brasileiro, né? Tecnologia de investigação, que é o sistema IPED, desenvolvido no Brasil, o sistema IPED, desenvolvido para o Brasil, muito utilizado no Lava Jato, né, para a utilização de análise integrada e informações armazenadas, né, nos computadores apreendidos, né, eles foram utilizados aqui e foi desenvolvido. E tem uma interface muito simples, não é que precisa tanta capacitação, da roda executa no Windows, no Linux, quer dizer, ele é bem fácil de operar, não precisa, ele recupera arquivos delatados, ele tem identificação de criptografia, fornece senhas, localização de palavras, você digita uma palavra, existe um universo enorme, né? Até muito utilizada nos casos de pedofilia, ele detecta nudez, às vezes no software já vê se no computador tem nudez, pronto, isso aqui é pior, né? Ela é uma tecnologia muito utilizada nesse rastreamento de localização, né? E ela tem assim, uma capacidade muito grande simultaneamente. Nós temos outros softwares que também tem esse chamado Encase, que é um software, esse é um dos melhores do mundo, utilizado pela FBI, a Polícia Federal também utilizou esse software aqui na Lava Jato, né? Ele é licenciado por uma empresa israelense, né? E ela organiza dados, fornece senhas, analisa hardcores e fornece relatórios, né? Esse software. Então, temos vários softwares aqui, poderia falar de vários aqui. Tem um aqui também mais simples também, que é o FTK, o sistema FTK que também precisa de licença, pagamento para acesso desse software, que é da Access Data, de fácil operação também, tem versões gratuitas inclusive, né? Quem quiser tiver interesse de manusear um software desse, que é possível, tem versões gratuitas, precisa saber exatamente como
ele escaneia o disco rígido e ele analisa documentos, gráficos, imagens, né, com uma rapidez e muita eficiência. E tem o Effect Touch também, que também esse é um dos mais completos, também israelense, da Celebrity, que é essa empresa, e também muito utilizado nos celulares da Lava Jato também, porque ele analisa dados e tem a possibilidade de ter acesso a blocadores de senha, né? Então, esses são os principais ferramentas de investigação forense constitucional, né, utilizadas no Brasil e no exterior, e que isso me parece que é necessário que a gente tenha que operar dentro dessa perspectiva. Já caminhos agora sim para o final, vocês podem ficar tranquilos que eu estou acabando, porque mesmo que eu já estou cansado de ficar de pé aqui. Quando fala de pé, traz essa vantagem que aponta o hora de... O sistema carcerário, senhores, é o escritório do crime organizado, né? Então, claro que nós teríamos aqui para falar muito sobre o sistema carcerário, né? Mas aqui a questão é que nós vivemos dentro do sistema carcerário, é o nascimento das facções criminosas. Nós não podemos esquecer da teoria, dentro da análise do sistema carcerário, da teoria de inconstitucionalidade das coisas, teoria inconstitucional das coisas, né? Que são essa teoria que utilizada, nasce na Colômbia, mas que se destina a tutelar violações generalizadas a um número indeterminado de pessoas, violações contínuas, sistemáticas e permanentes e generalizadas aos direitos fundamentais elencados na Constituição, né? E é uma teoria que se destina a superar esse quadro de inconstitucionalidade, né? É claro que sempre esse debate traz um debate ideológico, né? Lá no Paraná se fala muito no número fechado de vagas prisionais, né? De antecipação de benefícios. Isso tudo leva a um debate muito acirrado dentro da própria interna da magistratura, né? Porque o juiz é onde o impacto ocorre no processo, e ele se sente, né? Como é que nós vamos deixar, se não tem lugar, número fechado de presídios, como é que nós vamos, né? Trabalhar, operar? Por isso que nós temos um déficit de 250 mil vagas. Nós temos um déficit de 10 bilhões nós precisamos para construir 500 presídios que nós precisamos. Imediatamente nós temos uma construção de vários presídios prisionais. Não é verdade? Nós temos aqui uma população prisional de 622 mil presos, né? Uma população carcerária de 40% disso provisória, né? Sem entrar na discussão se no Brasil você prende muito, você prende mal, porque tudo isso que não leva. O debate ideológico não nos interessa, o que nos interessa é o debate político. O debate político não, digo, o debate jurídico, o debate constitucional, não é verdade? O debate, a solução do problema, né? Isso que nos interessa, o enfrentamento dessa questão, né? O debate hoje ele fica muito... Você pensa mais com o fígado do que com a mente, não é verdade? Quer dizer, a defesa dos antagonismos se formam no debate acerca desse tema, não tem ajudado a solução, o encontro de soluções desse problema, né? Mas nós tivemos a DPF 347, né, que o partido político que ingressou com uma ação de descumprimento de preceito federal, de constitucionalidade, pediu 8 medidas cautelares, só teve 2. O descontingenciamento de verbas e a audiência de custódia. Até mesmo a audiência de custódia ela é muito debatida. Não, contras e favor, não vou entrar porque não tenho tempo, mas poderíamos falar sobre todas essas questões do sistema carcerário, né, que envolve também o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas, de cada 3 presos, 2 estão condenados por tráfico de drogas, né? Alguns expertos aí pontuam a necessidade de estabelecer critérios de distinção objetivo entre usuário e traficante. Não é verdade? Isso aí, então, já traria um impacto dentro de uma estratégia de se evitar a cooptação. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de estratégia de evitar a cooptação do jovem que cai dentro do que tem o contato carcerário. Isso aqui é mais um soldado que nós perdemos. E depois, eu contava no Conselho de Política Criminal Penitenciário, eu participava da elaboração dos indultos, né? Eu fiz uma proposta do indulto etário. Aí me disseram, não, mas já tem indulto etário aqui. O plano de tantos anos, mas eu quero o indulto etário de jovem. Aquele que ontem ele era imputável, e hoje, porque ele fez aniversário, ele já vai contar para o carcerário. É a última chance da gente tirar, claro, dentro de determinada, não para
crimes contra a administração pública, que está sendo destinado em tudo agora, não é verdade, nessas legislações, mas como uma forma de evitar a cooptação. Nós precisamos estancar a cooptação dos jovens. São aqueles mais vitimizados dentro do Brasil, né? Dentro da morte que ocorre, né? Agora nós temos cassação do Supremo, né? Da descriminalização do uso. Não acho que esse seja o caminho, né? 11 ministros já votaram pela inconstitucionalidade do artigo 28 da lei de drogas, né? E alguns ministros dizendo que gera o lucro é o proibicionismo, né? O que dá poder ao tráfico é o proibicionismo, né? Onde se aponta por uma perspectiva de descriminalização do consumo. Não vejo que isso seja o melhor caminho dentro do Brasil, né? Mas vejo que é necessário se saber que a política pública das drogas, porque não existe uma política pública de internação. Nós não temos uma ausência de práticas, de políticas públicas de internação, não é verdade? E isso tudo alimenta o sistema carcerário, não é verdade? Outra questão que nós devemos combater, eu já falei, que é o controle das fronteiras, existia até um projeto, que é o PEFRON, de formação e capacitação de policiais específicos de fronteira, não é verdade? E isso aqui é necessário e urgente, né? Vejo também que no Brasil, como proposta, que tem um debate muito presente, é a identificação criminal por perfil genético. Eu tenho ali prevenção aqui no âmbito criminal, já falamos sobre isso, sistema carcerário, né, microglicerina, 10 mil, 250 mil vagas, só 13% de estudo e 20% de trabalho. Doenças, tuberculose, estádios, então, né, essas tragédias, toda essa questão de facções criminosas já vimos, Comando Vermelho já vimos, as rotas das drogas, o PCC, já falamos sobre ele, estado de coisas inconstitucional, já falei sobre ele, depois eu posso até deixar essas transparências aos senhores, se tiver interesse, né? Tráfico de drogas, já falamos sobre isso, segurança pública, já falamos sobre os planos, por que não saem do papel, não é verdade? Aqui, identificação do perfil genético no Brasil. Então, no Brasil, no mundo inteiro, não se discute mais a possibilidade de identificação criminal por perfil genético, porque na nossa Constituição, é interessante, né? Cheio de garantias que ela tem aquela o problema do tocar o piano, né? Tocar o piano na gíria policial, identificação criminal. E está na Constituição, possivelmente identificado não será identificado criminalmente, porque é uma ofensa ele tocar o piano. Quer dizer, salvo nas hipóteses previstas em lei, né? Por falta de identificação, são nas hipóteses previstas. Agora, no que diz respeito ao crime organizado, existe disposição específica de que ela é obrigatória, a identificação criminal. Mas a identificação criminal pelo perfil genético não tem. Uma vez cadastrada, né, ela serve para investigar os crimes criminosos. Isso nos Estados Unidos serviu para absolver, inclusive, pessoas que teriam sido acusadas de homicídio e condenadas eram inocentes. Né? E esse cadastro, essa identificação, através dos códigos genéticos, que não é o código, é o código holístico, ele não atinge um perfil, o gene que estabelece discussões de etnia, né? Ele é aquela parte do DNA sujo, ele vai poder identificar criminalmente o indivíduo, para que ele, numa investigação, possa saber, ora, encontrou, pronto, fulano teve aqui, pronto, é uma investigação, não tem mais discussão, quer dizer, a prova está feita, num processo de banalização dos homicídios no Brasil. Nós temos uma taxa de elucidação, uma cifra negra da criminalidade muito grande, 10% só. Não é possível. É a banalização, né? A naturalização do homicídio. Nós precisamos da identificação. Essa lei 12.654 modificou a lei de execução penal, na verdade, e estabelecendo introduziu mais um artigo 9A, possibilitando aqueles condenados que sejam identificados criminalmente, na verdade, e também essa identificação serviria também para investigação, na verdade. E investigação criminal, é muito importante essa questão em virtude do alto índice de impunidade dos homicídios, né? Agora, no Brasil sempre se discute a constitucionalidade. Eu mesmo participei de uma audiência pública lá no Supremo Tribunal Federal, onde se discutia essa identificação criminal por perfil genético, defendia
a constitucionalidade desse mecanismo como uma forma, inclusive, de... Mas as discussões são aquelas, né? Não, isso viola a privacidade, a individualidade, ou seja, todos os direitos que também estão presentes no Brasil, senhores. Muito bem. Eu já poderia falar aqui também da nova lei de execução penal, né, que se preocupou muito com a harmonização das penas, com a desburocratização das práticas, com programas de antecipação de benefícios, não é verdade? Mas nós temos que mudar muito a nossa lei de execução penal, assim como também está na agenda de todo o debate aqui presente do crime organizado e do sistema carcerário, a mudança do Código de Processo Penal, sobretudo, também o de penal, mas sobretudo do Código de Processo Penal, né, que está avançada essa discussão do Código, né, nesse projeto de lei, projeto 80.045 de 2010, que foi aprovado em 2010 pelo Senado, só que agora se encontra com mais de 220 propostas, né, de modificação, de delação premiada, de colaboração espontânea, de condução coercitiva, de prisão preventiva, que se houver a modificação, elas terão implicação imediata nos processos do Lava Jato. Não acredito que esse código terá, digamos assim, já, né, seja para amanhã, né, porque o debate aqui, ele está todo um debate, está se estendendo um debate da estrutura de processo penal, porque o Brasil é o único país da América Latina que não tem uma estrutura acusatória ainda, não é um processo reformado, não é verdade? Então existem muitas discussões. Esse novo projeto do Código do Penal, ele fala de estrutura acusatória, ele está um pouco em falta de sintonia da realidade de violências exacerbadas que nós estamos vivendo, né, porque estava alarga os direitos de defesa, dá a possibilidade, mexe na prisão preventiva, atrela, distancia o juiz, cria-se o juiz da garantia, que é aquele juiz que atuaria do controle do Estado, né? Uma articulação a nível federal e estadual das instituições de segurança, não é verdade? Nível federal, não só isso, precisamos de uma instância nacional de cooperação, dos modos que existe a cooperação internacional com ferramentas, com compartilhamento de ferramentas e softwares, tecnologia de investigação, banco de dados, né? Banco de dados é outra necessidade que nós integrar banco de dados, né? Existem softwares que integram o banco de dados, né? Precisamos gerar informações, né, suficientes para combater esse crime organizado, e também informações que possam consolidar e produzir a qualificação, prova qualificada, né, para que haja punição desses culpados, né? Criar sistemas nacionais de dados, né, de crime, de criminoso, de arma, na verdade, de arma, padronização de registros, toda essa estrutura de integralidade de dados, né, para que a gente possa ter, então, um conhecimento, né, específico sobre isso. E não só isso, né, a capacitação das instâncias. A capacitação é muito importante, né? Você tem, às vezes, os softwares, mas você tem aqueles que não se sabe operar, né? A gestão de informação, análise criminal, né? Essa formação policial através das academias de polícia, através das escolas do Ministério Público, escolas de magistratura, a necessidade, né, de se capacitar a inteligência prisional é necessário também, essas vertentes de formação, as políticas públicas de jovens, né, e vítimas, patrulhamento de fronteiras, como eu já falei, né, e todo esse enfrentamento. Claro que são situações que, como já disse, dependem de medidas de curto ou longo prazo, né? Nós temos que combater, e aí finalizo, dizendo aos senhores que nós temos que combater o crime organizado, né? Mas punir só o criminoso não basta, né? Temos que enfrentar os problemas, suas causas, temos que modificar as estruturas que facilitam e possibilitam a prática do crime organizado. Não podemos esquecer dos problemas estruturais, demandas, intervenções estruturais, né? Nós precisamos ter intervenções, demandas excepcionais exigem intervenções estruturais. E aí, essa é a nossa atuação, e não apenas intervenções superficiais, né? Nós precisamos do fortalecimento das instituições, fortalecimento do Estado. Punir criminosos é necessário, sem dúvida nenhuma, mas o mais importante
consiste em fortalecer as instituições públicas, identificar as estruturas que possibilitam e facilitam a prática do crime o crime organizado. Termino, senhores, nesse momento, agradecendo a atenção dos senhores, pedindo desculpa pelo prazo excedido na exposição, com um poema. Um poema de Eduardo Alves de Souza, né? E que diz o seguinte: tu sabes, conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nossos medos, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Muito obrigado.